Som, som, som. Você me ouve. E agora, você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui pra gente resolver juntos uma questão do FT. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Um forno elétrico funciona a partir do aquecimento de uma resistência, localizada na parte superior, acima da bandeja em que se depositam os alimentos. Neste eletrodoméstico ocorrem condução térmica, irradiação e convecção. Alguns desses fornos posicionam a resistência responsável pelo aquecimento abaixo de uma cavidade semicircular de superfície metálica refletora, como indicado na imagem da esquerda. Vem, vamos dar uma olhada aqui nesse raio-x do forno? Aqui a gente tem a nossa resistência, é um fio que vai ser percorrido por corrente elétrica e por conta do efeito Joule, a energia elétrica vai ser dissipada em energia térmica, isso daí vai esquentar. E essa resistência, ela está posicionada sobre a bandeja do forno. Então aqui a gente tem a bandeja do nosso forninho, é aqui que a gente vai colocar as coisas para assar e a resistência está lá em cima. Também foi dito para a gente que sobre essa resistência é colocado aí uma cavidade metálica. Essa cavidade metálica está aqui, ó. São essas telhas metálicas que a gente está colocando aqui em cima. Elas têm uma superfície refletora. Então, no fundo, é como se a gente estivesse colocando em cima das resistências um espelho côncavo. O porquê disso a gente vai desvendar na sequência do enunciado, ok? Segue comigo aqui a leitura. A imagem da direita ilustra a seção reta do perfil da cavidade metálica. Então a gente tem aqui um corte daquela cavidade. Aquela cavidade, ó, ela está vista desse jeito aqui. Onde C é o centro da circunferência, a gente tem R como sendo o raio e o ponto V é o ponto médio do perfil da cavidade. Então aqui a gente tem o centro, um raio para essa circunferência que deu origem à cavidade metálica e o V, esse ponto que está no meio do caminho aqui, na nossa curvatura da cavidade. Segue a leitura. Deseja-se posicionar a resistência ao longo da linha que passa pelos pontos V e C, a fim de promover o aquecimento uniforme ao longo da bandeja do forno. Então, as coisas que vão ser colocadas aqui na bandeja, elas precisam ser aquecidas de forma uniforme. Eu não quero que um determinado lugar ali esquente mais e um lugar fique frio. Eu quero uma distribuição uniforme de calor dentro do forno. Beleza? Para garantir essa condição de aquecimento, a que distância do ponto V deve-se posicionar a seção reta da resistência. Em outras palavras mais simples, onde nessa linha tracejada a gente deve posicionar a resistência para garantir um aquecimento uniforme da bandeja do forno. Vem, vamos pensar juntos no que está acontecendo e trazer para esse exercício os nossos conhecimentos de espelhos esféricos? Olha só, eu fiz aqui um desenho só para a gente entender o que vai rolar dentro do forno, tá? A gente tem aqui a nossa bandeja, onde os alimentos vão ser posicionados, as cavidades metálicas refletoras, estão aqui em cima, então vale até a gente fazer o símbolozinho aqui, ó. São vários espelhos côncavos que a gente tem aí. E em algum lugar aqui, a gente tem que instalar as resistências para promover o aquecimento. O exercício disse que o aquecimento da bandeja deve ser feito de forma uniforme. Vamos pensar? A resistência vai esquentar, ela vai aumentar a temperatura, ela vai emitir mais radiação de infravermelho. Conforme eu aumento a temperatura, ela emite mais ondas de calor. E são essas ondas de calor que eu quero que batam ali no meu espelho, na cavidade refletora, e ao ser refletidos, que eles sejam direcionados para minha bandeja. Se a gente está procurando um aquecimento uniforme, sabe o que é esperado? Que aconteça alguma coisa assim, ó. Que essas ondas de calor, que essa radiação de infravermelho, ela se distribua de forma homogênea aqui embaixo. Então, o esperado é que algo desse tipo aqui, ó, vá acontecer. Os infravermelhos, eles vão chegar paralelos ali entre si, no caminho deles até a bandeja. Isso seria um aquecimento uniforme. Eu não quero que aconteça alguma coisa assim, ó. Por exemplo, um monte de radiação vindo para um ponto só.
Porque daí o alimento colocado nessa posição vai queimar e as coisas colocadas desse lado e desse lado não vão receber onda de calor, não vão cozinhar. Perfeito? Então, qual é a ideia? A gente quer que a radiação que sai ali das minhas cavidades saia desse jeito. Raios paralelos, perpendiculares à minha bandeja. Vamos pensar o que é necessário para isso acontecer? Vamos lá! Vamos focar o nosso estudo aqui em uma cavidade só? Eu vou apagar esses raios, que a gente já entendeu a ideia do que vai acontecer, e vamos pensar nos raios que estão sendo ali refletidos por essa cavidade metálica. No final das contas, refletidos por esse espelho côncavo, né? A gente não quer que esses raios saiam do espelho paralelos? Tem um raio notável que diz que todo raio de luz que chega e incide numa direção que passa pelo foco, reflete paralelo ao eixo principal. Então, para esses raios saírem paralelos do meu espelho, da minha cavidade, a origem desses raios tem que ser o foco do espelho. Todo raio de luz que vem numa direção que passa pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. Mas isso vale para a luz, sim. A luz é uma radiação eletromagnética, assim como os infravermelhos. Onda de calor também é uma radiação eletromagnética. Então, se eu tiver infravermelho saindo do foco e batendo na cavidade, vai refletir paralelo. Sai do foco, bate na superfície refletora, vai refletir paralelo. E é justamente o que a gente quer. Então, a origem desses infravermelhos tem que estar localizada no foco do espelho. A origem desses infravermelhos é a resistência. Então, a gente vai ter que colocar a resistência sobre o foco do espelho. A gente acabou de descobrir a posição da resistência. A resistência deve ser posicionada sobre o foco. Só que não tem essa opção nas alternativas. Podia ter, a gente precisa colocar a resistência sobre o foco, mas isso não está escrito. Está escrito de uma forma diferente. Vem cá, dá uma olhada comigo agora nesse desenho aqui. Lembra que quando a gente vê ali os elementos do espelho esférico, o foco é aquele ponto no meio do caminho entre o centro de curvatura e o vértice do espelho? Isso aqui é o vértice do nosso espelho côncavo. Isso aqui é o centro de curvatura. O foco do espelho, ele vai estar no meio do caminho. Ele é ponto médio do segmento CV. É aqui que está o foco. Se é aqui que está o foco, a distância do foco até o vértice é igual à distância do foco até o centro de curvatura, e essas duas distâncias valem metade do raio de curvatura da cavidade. Vale R por 2, R por 2. Então, quando o exercício perguntou onde a gente deve posicionar a resistência, a que distância do ponto V deve ser posicionada a resistência, deve ser posicionada a uma distância de R por 2, metade do raio de curvatura. A nossa alternativa correta é a letra A. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!